A figura ao lado representa um quadrado de lado L. Queremos utilizar uma expressão algébrica que representa a soma de todos os lados desse quadrado, ou seja, o seu perímetro. A representação do perímetro desta figura é 4L. L mais L mais L mais L, 4L. Tá certo? A expressão algébrica que representa o perímetro do quadrado é representada por um monômio. O que é monômio? Monômio é quando eu tenho uma letra sozinha ou tenho um número junto com uma letra. Isso aqui é um monômio, tá? Então, um monômio pode ser um número ou uma expressão algébrica formada por uma multiplicação entre um número, chamado de coeficiente, e a variável, chamado de termo literal. Alguns outros exemplos de monômio: 7x menos 3x ao quadrado mais 4x ao quadrado. Então, o monômio ele pode ser só número, ou ele é uma expressão algébrica formada por uma multiplicação de um número com a letra, ou ele pode ser um número sozinho, certo? Quando eu tenho um número com a letra, nós chamamos o número, por exemplo, 4L. O 4 a gente chama de coeficiente e L a gente chama de parte literal, ou termo literal, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, 7x, 7x, nós vamos separar isso aqui em duas partes, tá? A primeira parte nós vamos chamar de coeficiente. Coeficiente. A parte do coeficiente é a parte numérica dessa expressão algébrica. Quem é? Vai ser quem? Vai ser o 7. A segunda parte, né? Nós vamos chamar de parte literal, ok? Que nesse caso aí, parte literal ou termo literal vai ser quem? Vai ser o x, tá? Ok? Bom, se eu tenho agora esse aqui, menos 3x y ao quadrado. Bom, qual vai ser a parte do coeficiente? A parte do coeficiente é a parte numérica. A parte onde eu tenho número, tá? Isso é um monômio. O monômio é separado por um número e letras, e ele está separado por uma multiplicação. Se aqui fosse o mais, não seria um monômio. Se aqui fosse menos, não seria um monômio. Tá? Ele é separado por uma multiplicação. Quando não tem sinal nenhum entre letras e números, é a multiplicação. Quem vai ser o coeficiente? Vai ser o menos 3. Quem vai ser a parte literal? X, o x e o y. E o y ao quadrado, tá? E, na verdade, esse y ao quadrado é xy vezes y, tá? Então, vai ficar x e x ao quadrado. Vai ser a parte literal. Aí, a gente pode juntar aí os dois, né? Então, podemos colocar assim. X ao quadrado. Então, aqui, ó.
coeficiente é 7, a parte literal é x. A gente coloca sempre essa chave aqui, é legal colocar, eu coloquei assim, dessa forma, porque a gente não tem essa chave grande aqui. Menos 3, então o sinal acompanha o coeficiente, menos 3. E aqui vai ficar o quê? XY ao quadrado. Aqui, quem vai ser o coeficiente? 4. Quem vai ser a parte literal? X ao quadrado. Tá? O grau do monômio formado por uma única variável será definido pelo expoente desta. Então, por exemplo, esse monômio aqui, ele tem a parte literal menos 3 e a parte do o coeficiente menos 3, a parte literal x elevado a 5. Então, menos 3 o coeficiente, a parte literal x elevado a 5. Logo, quem vai ser o grau desse monômio? O grau é o número que está elevado à parte literal. Então, esse aqui vai ser do quinto grau. 2/3 t elevado a 3, quem vai ser o coeficiente? O coeficiente vai ser 2/3. Quem vai ser a parte literal? T elevado a 3. Qual é o grau desse monômio? Vai ser grau 3, tá? O grau que está aqui, ó, da letra. 7,2x ao quadrado. Isso só é válido quando eu tiver uma única variável, tá? Se eu tiver duas variáveis, como tem aqui, ó, eu não posso determinar o grau desse monômio, tá? Então, é importante que vocês observem que é só uma única variável. Então, aqui, eu só tenho uma única variável, que é o quê? X ao quadrado, certo? O coeficiente vai ser quem? Vai ser 4,2. A parte literal vai ser x ao quadrado. Qual vai ser o grau desse monômio? Grau 2, que é o grau que está acompanhando aqui. 9y. 9y é... O 9 vai ser o coeficiente e o y a parte literal. Quando não tem expoente nenhum, nós representamos com o expoente 1. Então, na verdade, aqui, o grau desse monômio vai ser grau 1. Professora, mas se eu tiver um número sozinho, por exemplo, 10. 10 eu posso classificar ele com um grau? O grau desse monômio, esse é o monômio. Esse é o monômio de grau 0. Ou 0 grau. 0. Se eu tenho 10 sozinho, não tenho a parte literal, só tenho o coeficiente, ele vai ser o monômio de grau 0, tá? Dois monômios são semelhantes quando apresentam a mesma parte literal. Então, vamos recapitular aqui. Nós temos a parte literal, que são as letras, né? E o coeficiente, que é a parte numérica no monômio. Por que o monômio é muito importante? Porque para você aprender os outros, você tem que aprender bem o monômio, tá? Porque dependendo do monômio, ele vai ser utilizado lá na frente com outros atributos. O grau do monômio, né? Lembrando que o grau do monômio representa uma única letra, o expoente da única letra. Então, o grau do monômio aqui vai ser 5, aqui vai ser 3, aqui vai ser 2, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 0, não tem grau. Tá? Dois monômios são chamados de semelhantes quando eles tiverem a mesma parte literal. Exatamente iguais. A parte literais tem que ser iguais. Então, menos 3x à quinta e 2x à quinta, eles são monômios semelhantes. Por quê? Porque eu tenho a parte literal exatamente iguais. 2/3 de t ao cubo e 5t ao cubo, eles são termos semelhantes? São monômios semelhantes? Sim, porque tem a parte literal
exatamente iguais. Professor, e o coeficiente? O coeficiente aí não vai contar. O que vai contar se eles são semelhantes não são iguais, tá? Para você ser, ele é semelhante, mas eles não são exatamente iguais. Para ser exatamente iguais, aqui teria que ser 5t ao cubo, né? Ou aqui teria que ser 2/3 t ao cubo. Eles são semelhantes. Para ser semelhante, ele tem que ter a parte literal iguais. Por exemplo, 4,2x ao quadrado e 3x. Ó, x e x, né? Ok. Mas essa parte literal aqui, essa parte literal aqui é igual a essa? Não. Por quê? Porque aqui é x ao quadrado e aqui é x sozinho. Então, eles não são monômios semelhantes. Aqui eu tenho x, y e z. Aí piorou. Ah, mas a parte literal são iguais. Não importa, lembra que a parte literais são diferentes e os coeficientes são iguais. Professora, mas os coeficientes são iguais. Não importa, os coeficientes para mim não interessam. O que vai interessar é a parte literal. Se a parte literal não forem iguais, então eles não são semelhantes. Tá? Para eles serem semelhantes, eles têm que ser exatamente iguais. Ou seja, a letra tem que ser igual, o expoente também tem que ser igual. Tá? Bom, para somar ou subtrairmos monômios, porém, somente se os monômios forem semelhantes. Veremos esse assunto a seguir. Então, para a gente somar, subtrair monômios, eles têm que ser monômios semelhantes, tá? Vamos aqui. Como podemos armar uma expressão algébrica que representa o perímetro da figura ao lado? Então, nós temos aqui, perímetro é a soma dos lados. Então, nós temos 3A mais 7A. 3A mais 7A, 10A. Por quê? Eu vou pegar o A, vou juntar com A. Aqui eu vou pegar o A e vou juntar com A. Então, eu vou pegar todos os monômios semelhantes e vou juntar. Então, 3A mais 5A mais 7A, 3A mais 7A. Por quê? Porque aqui também é 3A e aqui também é 7A, tá? Ó, isso aqui é assim. Essa parte aqui é 3A, então aqui é 3A. Aqui também é 3A. Essa parte aqui vai ser 7A. E essa parte aqui vai ser o B. Então, se é perímetro, é a soma dos lados. Então, você 3A mais 7A mais 3A mais 7A. Então, 3 mais 7 dá 10. 10 mais 10, 20A. Certo? Então, a parte do A, eles são semelhantes. Então, eu posso somar esses monômios. Agora, vamos somar a parte do B. B mais B, 2B. Por que que é 2B? Porque eu tenho um B mais um B, que vai dar 2B. Certo? Então, o que que eu fiz aqui? Para somarmos monômios, temos que somar os coeficientes. O que que são coeficientes? A parte numérica. E vamos manter a parte literal. Então, você vai somar a parte numérica e vai manter a parte literal. Até aí, nada de novo, que na equação a gente faz isso também, né? Então, você vai somar a parte numérica e vai repetir a parte literal. Logo, nós vamos ter o perímetro 20A mais 2B, certo? Vamos ver aqui no exemplo como é que a gente pode somar 5x ao quadrado mais 3x ao quadrado. Se a parte literais são semelhantes, eu posso somar. Se aqui, ó, não posso somar. Por quê? Porque a parte literal aqui são diferentes. Então, eu não posso somar o A mais o B.
Tem que deixar indicado aqui, 20A mais 2B. Aqui eu posso somar porque esses dois monômios são exatamente semelhantes, né? Ou seja, a parte literal dessa quanto essa aqui são exatamente iguais. O que eu vou fazer? Eu vou somar o coeficiente, 5. Vou somar esse coeficiente aqui. 5 mais 3, 8. E vou repetir a parte literal, x ao quadrado. Bom, aqui você, o nome semelhante, MN, MN, MN. Ou seja, eles são semelhantes. Então, o que você vai fazer? Você vai somar 8 mais 3, 8 mais 3, 11. 11 menos 1, né? Quando não tem nada, é o número 1 que você coloca aqui. 11 menos 1 vai dar o quê? 10. E você vai repetir a parte literal, MN. 5K menos 2K, 3K. 3K mais 3K, 6K. Certo? Bom, aqui não, tem termos semelhantes. Vamos ver quais são os termos semelhantes que eu tenho aqui. Esse 5. Esse 5x ao quadrado, ele vai ser semelhante a quem? Ao 3x ao quadrado. E é mais aqui na frente, né? Então, você vai repetir, vai somar, né? Agora, nós temos aqui outra parte semelhante. Quem é? É o mais 3x com quem? Com menos x. Então, você vai juntar os termos semelhantes. 5x ao quadrado mais 5x ao quadrado mais 3 ao quadrado vai dar 8x ao quadrado. Mais 3x menos x é como se fosse 1 aqui. Mais 3x com menos 1x vai dar mais 2x. Isso aqui vai ser expressão algébrica, tá? Então, eu peguei e juntei os termos semelhantes. Esse com esse e esse com esse, tá? Bom, voltando lá, então aqui a adição, subtração, a gente já viu de monômio. Determine o coeficiente numérico e a parte literal dos monômios abaixo. Então, você vai ter que determinar para mim quem são os coeficientes e quem é a parte literal. Você abre a chave aqui, como foi feito aqui, ó. Tá? Então, vamos ver aqui. Coeficiente. Quem vai ser o coeficiente aí? Vamos responder. Vai ser quem? Olá? Alô, o coeficiente vai ser o 9. Lembrando que o sinal vai acompanhar o coeficiente. Então, vai ser o quê? Menos 9 ou 9 negativo. Parte literal. Literal. Vai ser o x e o y. X sozinho? Não. X Não, x ao quadrado, y ao cubo. Y ao cubo, muito bem. Tá? Agora vocês vão fazer o B, o C, ok? Aí aqui tá dizendo, né? Aqui já tá separado, ó. Menos 9. Aqui tá aqui, eu nem tinha visto, ó. X ao quadrado. Y ao cubo. Certo? Todos eles aqui você vai fazer. Professora, eu tenho uma dúvida. Fala. Na primeira, olha, na B, tem lá o 3 dividido por 2. Você bota no coeficiente numérico como? Você bota o 3 e 2 ou você bota da forma que está escrita lá? Não, é 3 sobre 2. É um número.
3,5 é um número, não é 3 e 2. Ok. Tá? Até na parte literal também você não bota x ao quadrado e y ao cubo. Bota x ao quadrado e y ao cubo. Ok. Tá? Eu acho que vai pintar uma dúvida aqui, na letra E. Por quê? Porque na parte de cima da fração, né, isso aqui é um coeficiente numérico junto com a parte literal. Então, isso aqui é como se eu tivesse, tem um sinal negativo ainda aí na frente. É como se, eu vou desmembrar isso aí, como se eu tivesse aqui o menos separado com 1 sobre 3 vezes x, y, z. Ok? Isso facilitou. Ó, sempre tem um coeficiente numérico e uma parte literal, tá? Indique entre as expressões abaixo quais são os monômios. Então, para ser um monômio, tem que ter número, letra, e entre eles uma multiplicação. Ok? Pode ser um número sozinho? Pode. Então, aqui é um monômio? O que vocês acham? A letra A? Sim Eu ou não? acho que não é um monômio. Não é um monômio, muito bem. Por que não é um monômio? Porque está separado por uma adição. Não pode. Tem A. Se aqui estivesse escrito assim, A2B, aí seria um monômio, tá? Ou 2AB também. Mas como tem uma adição aí no meio da situação, não é. Na letra B, o que vocês acham? É um monômio ou não é um monômio? Eu acho que é. Sim, é um monômio. Por quê? Porque não tem uma adição nem uma subtração aqui. Então, isso aqui tudo é uma multiplicação. Lembrando, entre 2 letras, 3 letras, uma grudadinha na outra com número, é multiplicação. Não precisa colocar o pontinho. Na letra C, o que vocês acham? É um monômio ou não é um monômio? Eu não acho que seja um monômio, não. Aliás, Não eu é. tenho certeza que não é. Não é, porque está separado com uma subtração. O 7 é um monômio ou não é um monômio? Eu acho que é um monômio. É um monômio. Lembrando que um número sozinho também ele é um monômio, tá? 9x. 9x é um monômio ou não é um monômio? Sim, é um monômio. Sim, é um monômio. X ao quadrado y é um monômio ou não é um monômio? Eu acho que seja. É um monômio, sim. Porque não tem uma adição nem uma subtração entre as letras aí e os números, né? Assinale os itens que apresentam monômios semelhantes. 5A e 5B. Vocês acham que esses monômios são semelhantes? Sim ou não? Não. 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 Lembrando, para ser monômio semelhante, a parte literal tem que ser iguais. O coeficiente não precisa, tá? Eu nem vejo a parte numérica, só vejo a parte da letra. Na letra B, são monômios semelhantes ou não são? São. São monômios semelhantes, sim. Na letra C, são monômios semelhantes ou não são monômios semelhantes? Não são. Não são, porque a parte literal não são iguais. Ah, mas aqui é x, aqui é x, mas aqui é x ao quadrado. Então, não são semelhantes, tá? Menos 7 e 4 são monômios semelhantes ou não? Eu acho que sim, não tenho certeza. Sim, são monômios semelhantes. Não tem parte literal, nem aqui, então são semelhantes. 9x e 8x são monômios semelhantes? Sim. Sim. X e 3Q são monômios semelhantes? Não. Não. Parte literal não é. Determine o grau dos monômios formados por uma variável. Quando não tem grau nenhum, que grau é? Primeiro grau. Primeiro grau. Primeiro grau.
Qual é o grau aqui? Segundo grau. Segundo grau. E esse aqui? Terceiro grau. Terceiro grau. E esse aqui? Primeiro grau. Não. Não tem letra? Ih, errei. Aí, ó. Grau zero. Ô, droga. Grau zero ou zero grau. Ah, é? Não tem letra. Oxente. Não tem letra, não tem parte literal, não tem. Então, é zero grau ou não. É o grau zero. Esse é de primeiro grau. Esse é de primeiro grau. Quando não tem expoente, é do primeiro grau. Qual é o grau aqui? É o quarto grau. Que elevado a 4 é do quarto grau. Certo? Certo. Bom, aqui é para você fazer, juntar os termos semelhantes, né? Represente o monômio que... escreva o monômio que representa a área da figura 1. Lembrando que a área é base vezes a altura, o comprimento vezes a largura. Tá? Aí vocês vão fazer, depois na próxima aula a gente faz a correção. Simplifica a expressão algébrica, ou seja, você vai juntar os termos semelhantes aqui, vai somar, subtrair os números, tá?